Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360, e vou entrevistar o jornalista Hugo Studart. Hugo Studart tem 63 anos, além de ser jornalista, é professor universitário, doutor em História Política e mestre cachaceiro da Casa Studart, em Pirenópolis. Lançou em abril a cachaça Doutor Ulisses, que está bem aqui com a gente, né? Edição comemorativa pelos 40 anos da transição democrática do Brasil. Hugo, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Bruna Rossi. Eu agradeço também a todos os webespectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo realizada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de maio de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando como que surgiu a ideia de se transformar de jornalista para mestre cachaceiro. Olha, eu acho que todo mundo tem um sonho, né? Eu tinha alguns. Eu já plantei árvores, já plantei umas 12 mil árvores, já escrevi muitos livros, eu tenho filhos, mas estava faltando uma coisa para empreender. Tem uns 3 anos que eu vendi umas terras e eu me capitalizei. Eu queria mesmo, o sonho de verdade era ser editor. Mas aí já tinha o Fernando Rodrigues, né, que não tinha espaço para 2. Então eu ressuscitei um velho projeto de quase 20 anos de produzir cachaça de qualidade. Aí eu fiquei pensando, ora, eu me lembrei, por que cachaça? Primeiro, a família tem uma tradição em destilados, lá da Escócia, desde... Está registrado um ancestral nosso, 1558, produzindo uísque, lá em Dunbar, perto de Edimburgo. Meu bisavô produzia cachaça no Ceará, e quando eu era criança, eu queria ser alquimista. Então eu pensei o seguinte, vamos transformar cachaça bruta em ouro pelo envelhecimento em madeiras nobres. Esse é basicamente o meu projeto, alquimista. E qual foi a ideia por trás da cachaça Doutor Ulisses? Eu vou mostrar aqui de novo, a cachaça está aqui, cachaça Doutor Ulisses. Qual que foi a ideia, como que surgiu a ideia de fazer essa cachaça em homenagem a Ulisses Guimarães? Eu tinha vontade de fazer com a minha melhor cachaça uma homenagem pelo processo de transição democrático no Brasil. Ou Tancredo, ou Ulisses, ou os dois. Eu sou fã do Ulisses porque ele conduziu como Odisseu na Odisseia, ele conduziu o Brasil por uma transição democrática pacífica. O Brasil era radicalizado, a esquerda radical de um lado dando tiro, a direita radical de outro prendendo, arrebentando e torturando, e ele conduziu numa resistência pacífica, corajosa e firme. Então, eu tinha a ideia de resgatar esse espírito da coragem, da agregação. Ele agregou todo o Brasil em torno de um projeto pacífico e nos conduziu a uma democracia prometida. Hoje falta um Ulisses. Por que a escolha dos 40 anos da transição democrática do Brasil para celebrar e fazer essa cachaça? É uma efeméride, né? Era uma oportunidade de demarcar, esses 40 anos depois, é uma oportunidade de demarcar a necessidade de uma pacificação desse Brasil. Eu não tenho mandato, mas eu posso fazer uma cachaça manifesto. É um manifesto pela pacificação desse Brasil. Está todo mundo, de um lado e de outro, querendo radicalizar, e não há mais espaço para o meio termo, para o caminho do meio, para o caminho da agregação. É o caminho da... Hoje só se pensa na destruição de um lado ou de outro. Então, eu achei que Ulisses, com a efeméride dos 40 anos, era uma oportunidade de fazer uma cachaça política, uma cachaça manifesto. E eu acho que deu certo, porque foram cerca de 200 pessoas no lançamento da cachaça ali no Brasília Palace Hotel, a primeira construção de Brasília, onde Juscelino escutou a Copa do Mundo de 58. Então, foram autoridades, senadores, ex-governadores, secretários de Estado, e foram muitos amigos. Então, eu acho que deu certo fazer esta cachaça manifesto. É uma busca
de um pouco de luz nesse tempo de homens sombrios. Então, a escolha também do Brasília Palace para lançar essa cachaça também não foi por acaso, né? Não, foi uma escolha, assim, objetiva, lembrar de JK. Lembrar de JK, que era outro que nos conduziu na escuridão, outro que nos conduziu para um desenvolvimento que nós estamos precisando. Então, sim, foi de caso pensado. É claro que eu tive a ajuda do empresário Paulo Otávio, que me cedeu o espaço, estava comigo lá o tempo todo. E isso foi uma grande honra. Uhum. E na opinião do senhor, como que a gente poderia caminhar mais para essa luz, para essa pacificação? Baixando as armas dos dois lados. Há um interesse muito forte da esquerda petista de radicalizar, transformando, demonizando a direita e vice-versa. E tem alguns anos que o Brasil perdeu o caminho do meio, o caminho do centro. Sempre foi o centro, às vezes a centro-esquerda, às vezes a centro-direita, mas sempre foi o centro quem conduziu o Brasil para o progresso, para o desenvolvimento, para a nossa terra prometida do país do futuro. Mas nós precisamos enaltecer figuras do passado, lembrar o outrora, no agora, certas figuras como Tancredo, como Ulisses, como Teotônio Vilela, mesmo pessoas vivas que estão aí, como o presidente José Sarney, que esteve aqui nos estúdios outro dia, ou tantos outros daquele tempo do outrora, que continuam atuando no agora, e nós precisamos enaltecer estas pessoas na busca de um caminho melhor, um projeto de nação que nós não temos. Por exemplo, nós não temos um projeto de nação, nós não temos um projeto econômico de nação, nós não temos projetos setorizados, nós não temos nem, por exemplo, no meu setor, que é a cachaça, nós não temos um projeto estratégico para a cachaça, e nós precisamos disso. Uhum. A bebida, ela tá sempre, essa bebida, né, o Dr. Ulisses, está sendo vendida onde? Como que o nosso web espectador pode comprá-la? Primeiro, ela está sendo vendida na cachaçaria, lá em Pirenópolis. Nós temos 2 lojas em Pirenópolis, uma cidade histórica, uma cidade do ciclo do ouro, perto aqui de Brasília, 140 quilômetros de Brasília. Digamos que é o Campos do Jordão de São Paulo, é a Petrópolis do Rio de Janeiro, e Pirenópolis aqui em Brasília, é a nossa cidade histórica. Eu tenho 2 lojas lá, eu tenho terra lá, onde a gente faz a cachaça por lá, ou no nosso site www.casastudart.com.br. Mas eu gostaria, com a sua permissão, de enaltecer a qualidade dessa cachaça. É o seguinte, como é que foi que eu cheguei a ela? Me avisaram, o presidente da Confraria da Cachaça do Brasil, Orfeu Maranhão, me chamou a atenção de um inventário do coronel José Antônio Pires Gonçalves, que tinha falecido há mais de 10 anos, e estava lá o alambique dele abandonado, a neta querendo vender. E aí ele disse assim, olha, Hugo, essa cachaça é maravilhosa. Ele fez, foi muito premiado, é a alma gêmea. Aí eu cheguei lá e negociei, comprei o inventário, as marcas, comprei todos o conteúdo, os líquidos, né? E a Letícia, que é a neta do coronel, me explicou, olha, tem lá um barril perdido, está lá no meio de um galpão, e eu e o antigo funcionário fomos carregando o barril para cá, puxando até que nós encontramos. 12 anos. 12 anos envelhecida em barril de carvalho americano. Quando você provar, cheirar, você vai ficar maravilhada com o frutado dessa cachaça. É uma cachaça especial. Nós temos que dar os direitos autorais. É uma cachaça que foi feita pelo coronel Pires Gonçalves, irmão do general Leônidas Pires Gonçalves, um dos responsáveis pela transição, foi ministro do Exército do José Sarney, responsável pela transição democrática. Ele acalmou a direita explosiva, segurou.
o mérito da qualidade é dele. O meu mérito é da oportunidade de trazer esta preciosidade, esta raridade ao olfato, ao paladar dos nossos apreciadores. Deu apenas 206 garrafas. Só tem 206. Aliás, atualmente tem menos de 40 garrafas, porque quase todas foram no lançamento. Uhum. E não vai ser fabricado mais, né? Só nem daqui a 12 anos, porque cada barril é único. Cada barril tem um sabor diferente. Eu, por exemplo, eu comprei uma série de barris de carvalho americano, Tosta 2, que dá um frutado muito gostoso, e cada um, que botei a mesma cachaça, e cada um tem um sabor diferente. Tem um, por exemplo, que saiu com um sabor absolutamente especial, maravilhoso. Eu fiz uma das minhas, era a minha melhor cachaça até aparecer o Dr. Ulisses, é a Dona Margot, homenagem à minha mãe. Provavelmente é o cerne de um carvalho com mais de 300 anos. Ela deu um frutado de pera madura, parecendo o Poá. O Poá é o destilado de pera francês que o Dr. Ulisses tomava e se reunia a turma do Poá para decidir a redemocratização do Brasil e a Constituinte. Então, a Dona Margot, por exemplo, tem um sabor de pera madura com avelã e tem um leve tabaco. É muito bom para fumar também, é muito bom para acompanhar para fumantes. Eu sou uma pessoa muito civilizada, eu prego beber e fumar. Bom, e como que é a fabricação dessa cachaça especial que está aqui com a gente, né, Dr. Ulisses? Bom, esta cachaça aqui foi um achado arqueológico. Eu comprei, por indicação do presidente da Confraria da Cachaça do Brasil, Orfeu Maranhão, o inventário de uma cachaça chamada Alma Gêmea, que foi fabricada na década de 2000, década de 90 e 2000, pelo coronel José Antônio Pires Gonçalves. Curiosamente, irmão do general Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército de José Sarney e o grande fiador junto aos militares da transição democrática. Então ele faleceu em 2015 e as atividades do alambique foram se encerrando. Então a neta dele, Letícia, figura muito doce, ela falou: Hugo, eu soube, pelo antigo funcionário, que tem uma cachaça dentro de um barril perdido lá, escondido, um remanescente, lá no galpão. Em um galpão enorme, eu e o antigo funcionário fomos tirando um por um, até que nós encontramos essa cachaça, perdida, 12 anos. Tinha 12 anos, estava lá a data dela, de maio de 2013, que foi engarrafada. Aí eu peguei e disse: olha, precisa ter alguma coisa especial. Eu poderia batizar como reserva extra premium, sei lá, eu poderia botar algum nome, mas aí me deu o insight que era necessário. Eu tinha vontade de fazer um manifesto pela cachaça, então eu juntei essa cachaça que um sabor muito frutado, um sabor muito especial. É um perfume maravilhoso, você vai sentir um perfume maravilhoso. E aí eu peguei, incorporei a Casa Studart, eu comprei todo o inventário, toda a marca, né, tudo. E tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Essa cachaça é uma produção do coronel José Antônio Pires Gonçalves. Está aqui. A gente dá a César o que é de César, ele que fez. E nós tivemos o mérito de trazer essa preciosidade, essa raridade, esse achado arqueológico, trazer e oferecer ao público que puder adquirir, né? Agora, essa aqui é minha. Essa aqui fui eu que produzi desde o início. Que nós vamos lançar agora. Chama-se Aficionados 47. E o senhor pode contar um pouco mais sobre essa daqui, que ainda vai ser lançada, né? Vai ser lançada quando? Dia 20 de maio,
agora em Brasília, vai ser lançada essa cachaça, Aficionados 47. Ela é envelhecida em carvalho francês que armazenou vinho do Porto Tauni. Ela foi preparada, tem 47% de teor alcoólico, é forte, preparada para... Olha que perfume. Essa aqui é sua, trouxe para você. Obrigada. Sim. Ela é preparada para fumantes, ideal para harmonizar com charutos intensos, como os puros, os cubanos puros, de capa intensa. Isso aqui é para fumante de charuto. É para pecador. Tá? Até os pecadores também têm que ter vez, os que bebem e os que fumam. É para isso aqui. Como o Churchill. Essa cachaça, ela me foi inspirada por uma outra cachaça que existe em Minas Gerais, feita pelo Fábio Maccioli, a Mazuma Mineira, lá de Tiradentes, Minas Gerais. Ela foi a primeira vez que eu tomei com ele. Quando eu resolvi fazer cachaça, eu visitei vários estados do Brasil até que eu descobri um modelo de negócio interessante. Lá em Minas Gerais, na cidade, no lugarejo de Bichinho, ao lado de Tiradentes. Ele fez um estúdio, ele tem um alambique lá e, em vez de ele distribuir para o mercado, os turistas vão visitá-lo. Ele tem lá uma cachaça de cabeça maravilhosa, de cabeça não, de coração maravilhoso. Depois eu explico a coisa da cabeça e do coração e da cauda. E ele envelheceu em vinho do Porto. Quando eu provei essa cachaça, a Mazuma Mineira de ex-Porto, eu quase caí de joelhos, quase fiquei ajoelhado de tão gostosa que ela é. Aí eu disse, eu vou fazer uma cachaça como essa. E comprei os barris Porto, ex-Porto, e ficou pronta. Ficou pronta e eu estou focando no mercado de fumadores de charuto. Ô Fábio, eu vou mandar um exemplar dessa para você, se você estiver assistindo esse programa. Aliás, eu vou mandar o link para você assistir. Tá tão boa quanto a tua, sendo que o meu analista sensorial, Zezé, Eliezer Lacerda, dono da Princesa do Vale, faz uma cachaça maravilhosa também, ele disse que essa aqui está ainda melhor. Então você vai provar e você, quando vier a Brasília, nós vamos saborear essa aqui juntos. O senhor comentou também de uma outra cachaça chamada Alma Gêmea, né? A Casa Studart, ela foi premiada recentemente com a medalha de ouro no concurso New Spirit com essa cachaça Alma Gêmea Platina. Como que foi vencer esse prêmio e o que ele significa para o setor? É sempre uma delícia vencer um prêmio, né? É sempre uma delícia. O New Spirits, feito pelo pessoal que organiza a Expo Minas, é hoje o maior concurso de destilados do Brasil. São 9 categorias e esse ano tiveram 600 cachaças que se inscreveram, além de licores e outros destilados, né? Outros derivados de cachaça. Na categoria branca, nós ganhamos com a Alma Gêmea, que é uma cachaça 2 vezes destilado, 5 vezes filtrada, areada e depois descansada em tonéis de aço inoxidável. Ela saiu muito curiosa. Ela saiu um terroir, assim, ela lembra uma oliva, uma azeitona verde. Tem tanto um perfume bem sutil como um sabor de oliva, com anis estrelado, que é típico do bálsamo. Então ela saiu muito saborosa. Qual que é o maior desafio de produzir uma cachaça artesanal e de alta qualidade no Brasil hoje? É um desafio. Há hoje 55 mil marcas, 49 mil alambiques e apenas 950, 980 legalizados. 85% do mercado é dominado pelas 6 irmãs. A 51, a Velho Barreiro, a Ipioca, e os outros 15% do mercado são disputados por outros 49 mil, ou, se você quiser, por 950 legalizadas. Nós somos massacrados por 3 lados. Primeiro,
as grandes irmãs, as grandes, que não são cachaças de alambique, são cachaças de coluna, cachaças industriais, cujo preço está lá embaixo, e tem a má fama do cachaceiro, da cachaça ruim, do alcoolismo. Elas dão essa má fama e continuam com 85% do mercado e conseguem colocar preços absurdamente baixos, é o dumping, nos grandes mercados. E só elas entram. As de alambique artesanais têm uma dificuldade muito grande de distribuição. A outra são as cachaças não legais, não legalizadas, que não pagam imposto e, portanto, conseguem uma teia de distribuição no interior, nas periferias das grandes cidades, com cachaças muitas vezes de má qualidade. Algumas até são boas, a maior parte é de má qualidade. E fica um nicho pequeno das cachaças de alta qualidade, como essas daqui, da Casa Studart, é o nosso nicho, as de qualidade, e também massacrados por um terceiro, que é a legislação. É o governo, só fiscaliza a gente. São poucos, então só fiscaliza os legalizados. Tudo bem, a gente tem que ser fiscalizado, mas tem uma legislação tributária horrorosa, que tem estado que para você passar daqui para o outro lado da divisa, cobra 40% de imposto, 27%, 20%, 30% de imposto, só para atravessar a divisa, o que torna a comercialização fora do estado inviável. Torna-se inviável. Então nós temos que resolver essa questão do setor, mas é um assunto muito chato para a televisão. É um assunto muito chato. Tem outros assuntos mais interessantes do que essa questão da legislação, mas é um desafio, é um hobby, mas é um desafio muito grande, é um empreendedorismo, você produzir cachaça de qualidade. E o que está acontecendo, agora eu gostaria de colocar, com a sua permissão, um novo assunto. Isto aqui não é indústria, isso aqui é cultura. Quando você pensa na Escócia, você pensa no uísque, quando você pensa na França, você pensa no vinho. Quando você pensa na Alemanha, você pensa na cerveja. E quando você pensa no Brasil, isso aqui é tratado como pecado. Quando isso aqui, essa cachaça de qualidade, que é só coração, na verdade, ela é medicinal. Ela é um líquido. Os velhos monges beneditinos da Idade Média, isso aqui, os destilados são a invenção dos médicos árabes do Islã, que trouxeram para o Ocidente, para a Europa. Os monges beneditinos aprenderam a destilar e chamavam isso aqui de aqua vitae, água da vida. Aliás, aqua vitae, em gaélico, é uísque beata, uís de uísque. Uísque vem de água da vida. Isso aqui é água da vida. Isso aqui é cultura. Isso aqui é uma das poucas invenções culturais brasileiras. E ela precisa ser tratada como cultura, não como pecado. Os impostos em cima de nós são maiores do que os impostos de importação do uísque. Então, sai mais barato importar o uísque do que produzir cachaça. Então, esse é o nosso grande desafio, esse é o nosso grande problema. Aqui nós estamos falando de empreendedorismo. E é um grande desafio ser empreendedor nessa área. É um desafio mesmo. E qual que é a diferença entre fabricar uma cachaça de qualidade, uma cachaça boa, e as outras cachaças? Existe um mito no Brasil da marvada pinga, a mardita pinga, né, em caipirês, né? Tem até músicas sobre isso. Existe um mito no Brasil do cachaceiro, o alcoólatra. Bom, as técnicas de cachaça estão muito mais apuradas. Você tem três diferenças. Você tem a cachaça de coluna, ou a industrial, como a 51. Aliás, a 51 das cachaças de coluna industriais é uma das melhores, talvez a melhor, né? Mas você tem as cachaças de coluna, você tem as cachaças de bica corrida e as cachaças de alambique,
de qualidade. A bica corrida é o seguinte, ela sai, quando você alambica o moço de cana fermentado, ele sai lá a 60 e 70 graus, 65 graus de teor alcoólico. E lá na cabeça, ele é cheio de etanol, são 15 álcools que vêm lá, dentre outros produtos químicos. E lá em cima, na cabeça, primeiro sai o etanol, que é o álcool combustível, que mata. Sai cetonas, aldeídos e outras cracas. Aí, em determinado momento, a bica corrida deixa correr. A cachaça de qualidade corta a cabeça, e quanto mais cabeça você corta, menos cachaça você tem, mas tem mais qualidade. Corta a cabeça, e aí você deixa ela correr. Por exemplo, a nossa tem um coração muito pequeno, 48, 50 graus, 58%. E o resto você desperdiça como calda, mas a maior parte deixa correr o coração até 40, 38% de teor alcoólico. Aí você corta com 38%. Ali é muita água, é aguado, e também tem muitos ácidos muitos graxos, tem muita craca que também faz mal ao fígado. Então você corta a cabeça, corta o coração, corta a cauda, e você tem um coração de qualidade. Alguns corações melhores que os outros, uns corações menores, outros maiores, mas aí é a cachaça de qualidade, que você pode tomar pura. É o único destilado do mundo que você, em monodestilado, você pode tomar puro, sem envelhecimento, como o uísque. O uísque precisa de envelhecimento de no mínimo 6 anos, em madeira, para tirar as químicas. A cachaça não, ela já vem assim. A marvada pinga, a pinga de qualidade, você deixa correr a cabeça e corre tudo. Até a cauda, você tem maior quantidade e menor qualidade. Agora, esta cachaça de qualidade, que já tem reconhecimento internacional como uma bebida única brasileira, ela já está entrando na moda em outros países. O mundo tem suas modas. Teve a moda da tequila, da vodka, tem a moda, agora está na moda teve a moda do rum, agora está na moda do gin. É o gin. É porque você deve gostar de gin. Sim. É a moda do gin, entre os jovens é o gin. Só que está tendo uma mudança aí a cachaça está começando a substituir o gin como uma bebida de qualidade nas altas rodas. Então é isso. Então é a próxima moda no mundo, a próxima bebida. O uísque sempre será o primeiro. Sempre será o primeiro disparado, estou falando de destilados, seguido da vodka, mas eu tenho não é nem esperança, eu tenho esperança que seja logo, o mais rápido possível que aconteça. E nós estamos todos nos preparando para exportar, né? Tem que se exportar em pool. Justamente falando de exportar, atualmente a Casa Studart ela só existe em Pirenópolis, né? Há a expectativa de abrir outra loja em outro local do Brasil, talvez em Brasília? Sim. Como é um nome familiar, eu estou procurando, já conversei com o primeiro primo, estou procurando os primos, os familiares no Rio de Janeiro, que tem muitos, no Ceará, que tem muitos, mas também eu vou abrir em Brasília a nossa terceira loja. Tenho 2 em Fortaleza. Mas o principal aqui, eu acho que é o mercado exterior da exportação. Nós estamos organizando um pool de cachaças de alta qualidade aqui da região de Brasília, da Grande Brasília, e estamos tentando fechar com a Alemanha e Portugal. Estamos negociando para enviar 11 rótulos, 12 rótulos diferentes de 7 destilarias, 8 destilarias, para a gente colocar tudo junto, que não dá para chegar sozinho. Ninguém vai comprar só uma cachaça de um rótulo, tem que comprar um pacote de rótulos. Essa é a saída. A outra questão que nós estamos trabalhando é para, em outubro, em Pirenópolis, nós vamos sediar o primeiro Fórum Econômico da Cachaça. Vai ser uma Davos da Cachaça, colocando um grupo seleto de lideranças do setor, com autoridades do setor, tentando um diálogo para melhorar diálogo
para tentar resolver os problemas do setor. E são duas questões principais na pauta. É o reconhecimento da cachaça como cultura e não como pecado. E o outro é a questão tributária entre os estados, que está acabando com a gente. E tem que ter aí é uma questão que tem que ter um diálogo maior com o governo. E quais são as expectativas do senhor para esse encontro de outubro? A formação de um projeto estratégico. O objetivo é a criação de um projeto estratégico do setor. Isso é muito importante. E como que o senhor acha que seria um bom diálogo com o governo sobre isso? A ideia é levar ministro da Agricultura, gostaria muito de levar o ministro do Desenvolvimento, que por acaso é o vice-presidente da República, levar o ministro da Cultura, secretários, para que nos conheçam melhor e nos ajude a mudar a legislação estadual, essa questão tributária. Nós precisamos de uma ajuda total. Como que o senhor avalia o mercado da cachaça nos próximos anos, especialmente no exterior? Crescimento. Todo ano a gente tem crescido muito, na faixa de 15% a 20% a exportação de cachaça. As grandes irmãs, as 6 irmãs, que agora estão indo para 7, elas estão conseguindo se posicionar no exterior. Sobretudo entre os brazucas nos Estados Unidos, Boston, Nova York, Miami, os brasileiros imigrantes. Agora, curiosamente, lá é o principal mercado importador do Brasil, são os Estados Unidos, América. Portugal, que tem muito brasileiro, e a nossa cultura lá é muito forte. Surpreendentemente, a Alemanha. No caso da Alemanha, eles estão importando cachaças de alta qualidade, cachaças artesanais, essas que eu expliquei, que não tem nada a ver com as industriais ou com as cachaças de bica corrida, as pingas. Então, a China está começando a descobrir. A nossa expectativa é que, de fato, a cachaça se torne a próxima moda, concorrendo com uma alternativa, concorrendo com o bourbon americano, o uísque de milho, que é outra pegada, o uísque de milho, né? O Jack Daniels, que também já foi moda. Ainda é moda, né? Ainda bem Então, o nosso concorrente direto, ou seja, nós somos concorrentes direto do bourbon, do uísque de milho americano. Bom, e voltando a falar na questão do governo, há algum tipo de incentivo governamental ou política pública que ajude pequenos produtores de cachaça atualmente? Não o suficiente. Não o suficiente. Existe um lobby muito grande das grandes. Mas as cachaças de qualidade, as pequenas, elas têm uma dificuldade até de chegar a conversar. Nós estamos tentando muito junto à Apex, junto ao Sebrae, que a gente encontra portas abertas, mas toda a política, por exemplo, de divulgação da Apex, a maior parte da política de divulgação da Apex no exterior, está focado nas grandes irmãs, que já tem 85% do mercado. E não nas pequenas de qualidade, que é outra pegada, é outra bebida. É outra bebida. Você não pode comparar uma 51 com uma Aficionados 47, ou com uma Doutor Ulisses, ou com uma Princesa do Vale. A Princesa do Vale, por exemplo, é lá de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha. Ela concorreu no Brasil inteiro, degustação, um concurso da CNA, Confederação Nacional da Indústria, ganhou primeiro lugar no júri popular, degustação às cegas, primeiro lugar no júri especializado, degustação às cegas. Dos 7 quesitos, ela ganhou o primeiro lugar em 6, só ficou em segundo em cor. Uma cachaça dessa, com uma produção artesanal pequena, que não consegue nem 1000 garrafas por ano, ela não pode ser tratada como uma coisa qualquer. Eu não estou falando nem de mim, eu estou falando de outro.
Estou falando de outro. Uma Amazuma Mineira, que eu já falei aqui, uma outra coisa maravilhosa. Aqui em Brasília, por exemplo, teve esse concurso do New Spirit, lá da Expo Minas, 600 concorrentes. Uma cachaça aqui de Goiás, a Dom Trajano, ganhou 4 medalhas. Uma aqui de Brasília ganhou 2 medalhas. Nós ganhamos uma. Uhum. Elas ganharam 2 aqui, a de Brasília, a do Hélio a Saracura. Então, tudo pequeno. O Hélio, por exemplo, produz em sua casa, em sua residência no Lago Norte, um bairro aqui de Brasília. Uma residência, ele produz lá dentro. Artesanal total, mas uma qualidade altíssima. Uhum. E como que o senhor acha que seria o ideal para o governo incentivar esses pequenos produtores? Tem que começar dialogando, tem que começar conversando conosco. Por exemplo, temos uma associação aqui em Brasília, cujo presidente é o João Farias, da Remedim. Aliás, eu esqueci de falar, mas lembrando agora, a Remedim, no mesmo concurso que a Princesa do Vale ganhou a melhor em degustação às cegas, a Remedim ganhou a melhor branca em degustação às cegas. Nós estamos falando de qualidade. Uhum. E nós temos qualidade, mas não temos a visibilidade necessária para um diálogo de alto nível. Nós somos muito bem recebidos pelo pessoal da cachaça do Ministério da Agricultura, mas que nos conhece. Mas é diferente do Congresso Nacional, onde tem uma bancada querendo impor o imposto do pecado. Eu já falei várias vezes aqui a palavra pecado, mas o meu cardiologista manda tomar todos os dias uma dose desse pecado aqui, que é um santo remédio para as coronárias. Então, precisa haver um diálogo, porque só um diálogo os lados envolvidos vão se conhecer. Teve um concurso agora das melhores cachaças de Goiás, essa dia 1º, do feriadão agora que passou, 1º de maio, lá em Olhos d'Água. Chama-se As Mió de Goiás. Cachaças de Goiás inteiras concorreram. E o secretário do Desenvolvimento e vice-prefeito da cidade de Alexânia, onde aconteceu, Olhos d'Água é um vilarejo de Alexânia, um evangélico, tinha um preconceito total. Quando ele viu o júri fazendo análise sensorial de uma, de outra, ele ficou encantado, quis filmar. Ou seja, no momento que ele nos conheceu, ele baixou as armaduras. Uhum. E, bom, voltando a falar da questão que o senhor é também jornalista, eu queria saber se há alguma prática jornalista que ajudou o senhor a empreender. Ah, sim. Ah, sim. Eu fui 25 anos jornalista militante como você, editor, colunista, repórter, investigativo, jornalista econômico e político. Isso me deu uma rede de contatos, uma network muito grande. Me deu, sim, me deu uma prática de aprender, de perguntar, de ir atrás, saber. O jornalismo está me ajudando a aprender mais rápido e está me ajudando a fazer as networks, tanto fazer networks novas como resgatar networks antigas. Agora, no lançamento da Doutora Ulisses, nós levamos quase 200 pessoas para o lançamento. Olha, autoridades, estava lá o ministro, o senador Jacques Wagner, líder do governo na Câmara, que aliás eu tenho um diálogo marcado vou levar o setor para dialogar com ele, tá aí. Já é uma parte da resposta. Eu conheço o senador Jacques Wagner, líder do governo, dos tempos de jornalista. E como ele esteve lá, eu já estou marcando com ele para levar o setor para iniciar esse diálogo, melhorar esse diálogo. Porque alguém disse assim, manda uma cachaça para o Lula. Eu disse, não vou mandar cachaça para o Lula, não. O setor vai visitar o presidente
para levar, cada um leva a sua cachaça para o presidente. Não é mandar minha cachaça para o Lula. Não tem sentido. Poderia até mandar, mas eu não vou fazer isso. Mas sim, o jornalismo é uma profissão maravilhosa, talvez seja a única, no qual, Bruna, você consegue acessar as figuras mais interessantes do mundo. Ah, eu quero conhecer o Papa. Eu conheci o Papa. Não esse Francisco que todo mundo conheceu. Eu conheci João Paulo II como jornalista. Ele não me conheceu, mas ele viu, falou, tal, não, esqueceu de mim 10 segundos depois. Eu quero conhecer o Mick Jagger, eu quero conhecer como é o nome dessa que veio aqui no Brasil, essa bonitinha, que semana passada estava aqui? A cantora, que fechou 1 milhão de pessoas em Copacabana. Ah, Lady Gaga. Ah, eu quero conhecer a Lady Gaga. Sei. Você, como a pessoa comum, o meu enteado é doido pela Lady Gaga, o Eduardo. Ele poderia estar na multidão, nem estava. Né? Ele estava lá no show em outros shows, mas nesse não estava. Mas eu, como jornalista, você como jornalista, você pode, olha, eu quero entrar na coletiva da Lady, pode se tentar se escalar. A Lady Gaga pode te receber em casa, o Frank Sinatra poderia ter. Então essa profissão do jornalista, ela tem algo muito interessante que nos permite conhecer as pessoas mais interessantes do mundo que você quer conhecer. Voltando só nessa questão da reunião com o Jacques Wagner, não essa foi marcada. reunião ainda não foi marcada, seria justamente para dialogar sobre o setor, né? Eu tenho hoje à noite uma reunião com a associação na minha casa, na minha residência, para que a gente comece a pensar na pauta. Pensar na pauta. E também pensar na pauta, começar a pensar no fórum, no primeiro fórum econômico da cachaça de Pirenópolis, que nós vamos fazer lá em outubro. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Hugo Studart por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Bruna, mas eu gostaria de aproveitar esses segundos finais para fazer uma publicidade. Aficionados 47 é um ex-vinho do Porto, single cask, ideal para harmonizar com tabacos intensos como charutos, os habanas, por exemplo. Nós vamos lançar aqui em Brasília, no dia 20 de maio, em parceria com a Puro World Club, que é um clube de charutos, tocado pela Graciela Todd. É isso. A partir de então, nós vamos ter 3 cachaças para fumantes. A Suave Natasha, que é homenagem à minha filha, que é para fumantes de tabacos suaves. A Charles Gordon, que já existe, que ela tem um retrogosto de tabaco maravilhoso para tabacos médios. A Charles Gordon, ela é um blend muito bem equilibrado de tabaco, de carvalho americano, carvalho francês e castanheira. A castanheira deu uma baunilhada, uma maciez maravilhosa. E aficionados 47. A Natasha é 38% suave, a Charles Gordon é média 42% de teor alcoólico e essa aqui é 47% de teor alcoólico. É para coisa intensa, que você pode usar no primeiro, segundo ou terceiro terço, 3 cachaças diferentes. Os fumantes, que não é o seu caso, eles fumam primeiro, segundo e terceiro terço e eles têm intensidades diferentes, harmonizam com diferentes bebidas. Então nós vamos começar o Brasil inteiro a harmonizar com essas 3 cachaças da Casa Studart. Obrigado. Eu agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 8 de maio de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima!